Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas. Com prazer que estamos aqui hoje para fazer o comentário de algumas questões do nosso fascículo 11 de Ciências da Natureza, tá? No nosso projeto Diário do Nordeste no Enem. Para você ir acompanhando junto com a gente a resolução, vá lá na página 13 das questões propostas. Vamos dar uma conversadinha sobre a questão de número 7. A gente vai ler o texto base, depois a gente vê o comando da questão e vamos ver se realmente essa questão exigiria da gente cálculo, o que muitas vezes no Enem não precisa. Uma empresa quer projetar um guindaste para auxiliar na construção de obras. O guindaste deverá erguer um peso em A apoiado na ponta de uma barra horizontal de peso desprezível. Destaca essa informação, o peso da barra é desprezível. E dividida em 5 partes iguais. Também gostaria de chamar a atenção de um fato importante na hora da leitura da questão. Números quando são escritos por extenso. Isso aí pode vir a ser uma falha de leitura para você depois. Tudo bem? Para auxiliá-lo no equilíbrio, o guindaste possui um contrapeso em B, conforme a imagem da figura a seguir. Os responsáveis pelo projeto calcularam que as cargas máximas que deveriam ser levantadas em A eram de 500 kg. Assim, para fazer um cálculo inicial do contrapeso que deve ser colocado em B, eles desprezaram os efeitos que as cordas 1 e 2 teriam no guindaste. Nesse cálculo, para manter o equilíbrio horizontal do guindaste, o valor da massa B deve ser de... Primeira coisa, que assunto nós estamos tratando nessa questão? Isso é uma questão de equilíbrio estático do corpo extenso, nós temos uma barra. Meus amigos, em se tratando de equilíbrio estático de um corpo extenso, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, torque, momento de uma força. E isso é calculado como F vezes D. Essas grandezas são inversamente proporcionais, já que o momento produzido na tendência dessa carga em A para que a barra gire para um sentido, que no caso seria o sentido anti-horário, e quem está aí em B, fazer com que a barra tendesse a atender no sentido, tivesse uma tendência de girar no sentido horário, se esses momentos tiverem intensidades iguais, o F e o D serão inversamente proporcionais. Muito mais interessante do que simplesmente fazer um cálculo por um cálculo, olha só, você consegue ver que a distância de B até o apoio é apenas 1x, e a outra distância do apoio do A até o apoio é 4x. Ora, se a força e a distância são inversamente proporcionais, vejamos, a distância de B até o apoio seria 1/4 da distância de A até o apoio. Já que estamos falando de grandezas inversamente proporcionais, a força aí precisaria ser o quádruplo. Como ele está falando da massa, não vamos nem colocar os pesos, não. Vamos fazer porque a relação é a mesma. Se o peso vai ser o quádruplo, a massa vai ser o quádruplo. Lembrando que a massa em A era 500 kg, em B só pode ser o quádruplo, 2.000 kg, alternativa C. Esperamos que você tenha visto que nem sempre é necessário escrever. A gente pode ler com bem calma e ver se, às vezes, uma proporção não resolve o nosso processo. Dando continuidade a mais uma prática do nosso fascículo 11, vai até a página 14. A gente vai conversar com mais uma questãozinha aí de Ciências da Natureza, com um foco especial em Física, e vamos ver o que é que essa questão fala para a gente. Página 14, questão 17. Vamos lá? Para controlar a flutuabilidade, alguns tipos de peixes ósseos possuem uma estrutura denominada bexiga natatória. Assim, o peixe pode secretar ou retirar gases dessa estrutura, fazendo com que a bexiga se expanda ou se contraia, aumentando ou diminuindo o volume do seu corpo. Olha que interessante. Aumentando ou diminuindo o volume do seu corpo. E a massa do peixe, ela muda? Não, a massa do peixe não muda porque esse volume de ar é desprezível na frente do peixe. Amigos, densidade, massa sobre volume. A massa do peixe, ela não muda. Porém, a densidade e o volume vão ser o quê? Inversamente proporcionais. Toda vez que ele infla a bexiga natatória, o volume aumenta, a densidade do peixe diminui. Beleza? Toda vez que ele contrai,
diminui esse volume, a densidade do peixe aumenta. Tranquilo? Vamos continuar. Esse processo garante a estabilidade vertical do peixe, proporcionando o repouso na água a fim de economizar energia. Considerando as informações apresentadas, um peixe que esteja afundando e queira subir um pouco até se manter novamente estável na vertical, deve. Vamos pensar aqui comigo. Olha só, esse peixe, ele estava afundando e ele quer subir. Se ele quer subir, ele quer aumentar o empuxo dele, o empuxo sobre ele. E esse empuxo, que é a resultante de todas as forças que o líquido está fazendo sobre o peixe, ela vai, devido à diferença de pressão, né? Esse empuxo ele é calculado matematicamente como? Densidade do líquido, eu não tenho ascendência sobre isso, continua o mesmo líquido. Volume submerso vezes gravidade. A gravidade eu também não tenho como mexer. Porém, se eu estou querendo fazer com que esse peixe suba, eu estou querendo fazer com que o empuxo aumente em relação ao peso. E para esse empuxo aumentar, o volume submerso teria que aumentar. O que é que o peixe tem que fazer? Inflar a bexiga natatória. Veja que algumas alternativas elas já se jogavam fora de propósito. Desinflar a bexiga natatória, esquece isso que vai reduzir o volume, vai diminuir o empuxo. Pois seu peso diminui, o peso do peixe nem diminui. Quem vai aumentando ou diminuindo é o empuxo. Inflar a bexiga, pois sua densidade aumenta. Ora, se eu aumentasse o volume, a densidade, que é inversamente proporcional ao volume, ela faria era diminuir. C. Desinflar a bexiga, pois o empuxo diminui. Não. Se a gente diminuir o empuxo, eu não vou subir. A afirmação está certa, mas eu não vou subir. Desinflar a bexiga natatória, pois sua densidade diminui. Na hora que eu reduzo o volume, a densidade faz aumentar. Está errado. Inflar a bexiga natatória, pois o empuxo no corpo aumenta. Exatamente o que a gente tinha falado no nosso raciocínio inicial. É importantíssimo para que você atinja seu objetivo. Na leitura das questões da prova de Ciências da Natureza, posso falar com muita segurança sobre física, que você observe os detalhes informados no texto base. Não marque todos, mas dê um grande destaque àquilo que pode resolver a sua questão. Como nos apresentamos no começo, meu nome é professor Vasco Vasconcelos e foi uma honra estar aqui com vocês no comentário desse fascículo. Um grande abraço, até a próxima. Olá, gente. Bem-vindo a mais um projeto Enem, do vestibular, em parceria com o Diário do Nordeste. E assim, nós vamos resolver algumas questões dos propostos desse fascículo de natureza. E as duas questões que nós vamos iniciar resolvendo uma delas a questão 9 e depois a questão de número 10. A questão de número 9 é uma questãozinha de orgânica que diz que dentre os inúmeros preparados farmacêuticos para o combate à dor, alguns contêm em suas formulações a aspirina, um analgésico e antitérmico muito utilizado no combate à dor de cabeça. Outros são misturas de vitamina C e aspirina, tendo como finalidade combater os sintomas da gripe. As fórmulas estruturais desses compostos são apresentadas a seguir. Primeiro, vamos prestar atenção à fórmula estrutural da aspirina, Nós estamos vendo o anel aromático, essa bolinha dentro do anel aromático significa que aí dentro nós vamos ter duplas ligações ressonantes deslocalizadas o tempo todo girando dentro desse anel aromático. Temos em cima um grupo funcional que identifica o ácido carboxílico e ao lado, no lado direito, tem um oxigêniozinho, depois dele um C-dupla-O, que é uma carbonila, e esse C-dupla-O ligado ao oxigênio entre carbonos é um éster, identifica a função éster, Eu diria que nessa estrutura inteira da aspirina, só tem um carbono que não tenha dupla ligação, que é o carbono da ponta direita chamado metil, carbono do CH3, que ele é um carbono sp3, e esse carbono não é quiral. Esse carbono tem 3 hidrogênios ligados a ele, e ele não apresenta quiralidade. Os demais carbonos dessa estrutura, eles são carbonos sp2, carbonos com dupla, e carbonos com dupla não são carbonos assimétricos, não são carbonos quirais. Quando a gente olha para a estrutura da vitamina C,
olha o seu fascículo aí, né, na página 13, e a gente está vendo que dentro da cadeia fechada, que é essa cadeia alicíclica, fechada não aromática, nós temos 3 carbonos com dupla nessa cadeia fechada. Nenhum deles é quiral, nenhum deles é um carbono assimétrico. Mas o carbono do lado esquerdo, que é um CH, ligado ao oxigênio, que está em cima, ligado ao hidrogênio, ligado à parte de baixo e à parte de cima, ele é quiral. Então, nós encontramos o primeiro carbono quiral nessa estrutura da vitamina C. Ao lado esquerdo dele tem um outro CH, que este outro carbono também é assimétrico, também é quiral. Só pode ser carbono quiral, carbonos sp3, ligações simples, ligada a 4 substituintes diferentes. E esse outro carbono, que é o carbono que está pendurado na cadeia fechada, ele tem hidrogênio ligado a ele tem hidroxila, ele tem esse grupo CH2OH para cima e a cadeia fechada para baixo. Então, ele também é quiral. E essa molécula possui apenas 2 carbonos quirais. Quando ele pede no comando com relação a esses 2 compostos, é correto afirmar que há quiralidade, que exista assimetria, que a gente encontre carbono assimétrico ou quiral. Aí, item A, apenas na aspirina, a gente viu que ela não tem carbono quiral. Item B, também apenas na aspirina, não. Letra C, apenas na vitamina C, a princípio sim, pois na sua molécula há 2 átomos de carbono unidos por dupla ligação que constituem o heterocíclico. Nós não vamos ter carbono quiral onde a dupla tiver. A dupla não confere quiralidade, né? A gente vai ter carbono quiral onde o carbono tiver só ligações simples. Item D, apenas na vitamina C, pois na sua molécula há 2 átomos de carbonos ligados, cada um deles a 4 substituintes distintos diferentes. Perfeito, certíssima a letra D. E a letra E, ele diz que tem quiralidade nos 2, que é a aspirina e vitamina C, e não tem. Só tem na vitamina C e não tem na aspirina, ok? E confirma aí a nossa resposta, que é a letra D da questão do número 9 dos propostos. A questão de número 10, dessa mesma página do fascículo de vocês, ela já nos leva para uma outra área da química que envolve detergente, que envolve força intermolecular. O Enem tem repetidas vezes colocado questões envolvendo sabão, envolvendo detergente, tá? Eu vou ler o enunciado e depois a gente conversa. Texto 1. O Aedes aegypti possui desenvolvimento rápido, demorando cerca de 10 dias para atingir a fase adulta após a eclosão do ovo. Seu ciclo de vida inicia-se após a deposição dos ovos por uma fêmea na parede de um criadouro com água. Os ovos não ficam na água, mas bem próximos a ela. A eclosão do ovo ocorre quando a água entra em contato com essa estrutura. Em seguida, torna-se uma larva, que passa por 4 estágios até se tornar uma pupa. Durante a fase de pupa, permanece na superfície da água para facilitar o voo quando adulto. Texto 2. Alunos da Universidade de São Paulo, USP, em Lorena, São Paulo, desenvolveram um detergente que pode ajudar a reduzir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O produto foi desenvolvido com micro-organismos que são cultivados com bagaço da cana-de-açúcar. Com isso, o detergente, em contato com a água, desestabiliza as larvas, reduzindo a... Primeiro, como é a estrutura de um detergente? O detergente é uma molécula grande, tá? Tem entre 16, 17, 18 carbonos, não é polímero, mas é uma molécula razoavelmente grande, onde na ponta dessa molécula você tem um sal. Esse sal, que apresenta interação iônica, né, são as interações iônicas do sal, faz com que a estrutura do detergente seja anfifílica ou anfipática. O detergente é polar, a parte iônica dele, e apolar, que alonga a cadeia com muitos carbonos e hidrogênios. Ou seja, o etanol se dissolve em
substâncias polares, o detergente se dissolve em substâncias polares e apolares ao mesmo tempo. Quando você coloca o detergente na água, olha o olhar para a questão, o foco da questão, a parte polar do detergente se sente muito atraída pela água, porque a parte polar do detergente tem íons. E o que vai acontecer com a água? A água inicialmente tinha suas ligações de hidrogênio estabelecidas. Quando a gente coloca o detergente, as moléculas de água se despregam umas das outras, rompem suas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio para se pregarem na parte iônica do detergente. Então, o que o detergente faz? Duas coisas. Primeiro, ele afasta as moléculas de água. E quando ele afasta as moléculas de água, isso quebra a tensão superficial da água. Então, a pupa, que seria, como ele fala no primeiro texto, uma fase em que o Aedes aegypti estaria participando, ao invés dela ficar em cima, ela vai descer. A tensão superficial da água foi quebrada. Mas será que foi isso que determinou que a proliferação do mosquito ela vai ser evitada, vai ser combatida? Eu diria que isso não é o ponto mais importante, ter quebrado a tensão superficial da água, mas ter afastado as moléculas de água e feito com que essa pupa, essa fase do Aedes aegypti, ela consiga descer, ela consiga simplesmente, ao romper essas ligações de hidrogênio da água, ele vai descer e afundar. E ele não vai conseguir se desenvolver porque não vai ter, obviamente, oxigênio da atmosfera para se proliferar. Então, quando ele fala com o detergente em contato com a água, como ele desestabiliza as larvas, item A, porque a temperatura, reduzindo a temperatura da água, fazendo com que elas congelem, o detergente não faz a água congelar. Item B, porque ele reduz a tensão superficial da água, fazendo com que as larvas flutuem. Se ele está reduzindo a tensão superficial da água, elas não vão flutuar, elas vão afundar. Mas quando elas afundam, aí você tem a inibição do processo de evolução daquela larva, tá? Aí, reduzindo a letra C, tensão superficial da água, fazendo com que elas afundem. Eu diria que o item C, ele não está errado, mas ele não justifica você conseguir inibir de modo completo o desenvolvimento da larva. Ele seria o processo inicial. A tensão da água superficial é quebrada, a larva afunda e aí ela não tem uma evolução para formar a fase adulta do mosquito. Item D, reduzindo a distância intermolecular da água, fazendo com que elas flutuem. Se as moléculas de água se distanciam, se separam, a larva não vai flutuar, ela vai afundar. E diminuindo, reduzindo a distância intermolecular da água, fazendo com que elas afundem. Sem dúvida, o item é a resposta correta. O detergente, ele afasta as moléculas de água, a larva afunda, tá? E a evolução desse mosquito não vai acontecer, inibindo a proliferação dele. E o item correto, letra E. Olá pessoal, tudo bem? Gente, estamos aqui para mais um comentário do Diário do Nordeste, fascículo 11. Sou o professor Bezerra Neto, responsável pela parte da biologia. Vou comentar algumas questõezinhas aqui, rapidamente. Espero que possa dar uma luz a vocês aí no vestibular. Questão 3, pessoal, das questões propostas. A questão 3, ela fala de teste de DNA. Esse tipo de assunto que envolve biotecnologia, engenharia genética, a gente sempre espera. Então, é bom que vocês sempre deem uma revisadazinha, tá? Dêem uma olhada em algumas questõezinhas com situações mais simples mesmo, de conceituais, que isso a gente sempre espera no vestibular. Pode ser que caia, pode ser que não caia, não temos bola de cristal, mas a gente tem que estar preparado para tudo, não é isso? Então, ao comando da questão, tá? Fala assim, com base nos padrões de fragmentos de DNA representados abaixo, qual dos casais pode ser considerado como pais biológicos do bebê 81? Vamos lá. Todo organismo, gente, na nossa espécie, em outros animais, a gente vai ser formado pela união de gametas masculinos e femininos. Então, vai misturar a informação genética.
nós vamos ter um pacote de cromossomos denominado de lote cromossômico que vem no gameta masculino, que vem no espermatozoide, que vem logicamente do nosso pai, e no gameta feminino vem o outro lote. A mistura desses dois lotes vai dar um organismo diploide. Nós somos organismos diploides. Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? Cada um dos itens, ele mostra uma sequência de DNA, que é do BB81, e mostra as sequências dos possíveis pai e mãe, os fragmentos genéticos. Então, a gente vai apenas comparar. Por exemplo, no item A, qualquer que seja o fragmento do BB81, dos itens de A a E, vão ter 14 fragmentos, que vai do primeiro, o que está mais na região superior, até o inferior. Note que alguns estão pintados e outros não estão pintados. Só quer dizer que aqueles que estão pintados são bandas presentes de DNA naquele organismo, no caso, no BB81. Se a gente comparar, por exemplo, o último fragmento do BB81, ele está pintado. O que nos induz a pensar? Que um dos pais, pelo menos um deles, tem que ter essa banda. E se você olhar no item A, nenhum dos pais apresenta essa banda, essa última banda, que é como se fosse a 14ª banda. Portanto, a gente não pode marcar o item A. Quando a gente passa para o item B, vamos analisar exatamente o mesmo fragmento. É o último fragmento localizado no BB81. Ele continua pintado e mostra também que no pai e na mãe não apresenta nenhum desses fragmentos pintados. Então, o BB81 não pode ser filho desse pai e mãe do item B. Se você tiver essa mesma análise nos outros itens, você vai verificar que apenas o item C apresenta. Se olharmos, por exemplo, a sequência do pai, o último segmento lá não está pintado, ok? Mas o último segmento da mãe está pintada. Então é uma maneira da gente confirmar que esse BB81 é fruto do pai e dessa mãe do item C. Outros fragmentos você também pode fazer essa análise perfeitamente. Tá? Eu indico fazer sempre uma análise geral e você faz uma espécie de uma linha, pode ser realmente riscando ou imaginária, para você ter um parâmetro daqueles que apresentam as bandas e aqueles que não apresentam. Assim a gente vai ter uma certeza maior do que está acontecendo. Tá? Analisem. Tentem fazer essa questão posteriormente, peguem outros tipos de questões que envolvam esses fragmentos de DNA, que envolvam análise do DNA, tá? São assuntos muito relevantes para o Enem. Existe uma outra questão que vale a pena ser comentada, ela está na página 13, é a questão 12. A questão fala o seguinte: sôros e vacinas são produtos biológicos utilizados no tratamento e na prevenção de doenças infecciosas, e são largamente utilizados na imunização das populações humanas, estando entre os maiores avanços da história da medicina moderna. No entanto, alguns desses produtos biológicos são contraindicados em algumas situações. O agente imunizante, contraindicado para mulheres grávidas devido à sua imunidade deficiente, é A ou O. Vamos lá. Aqui é uma questãozinha que ela fala de soro antiofídico, soro antirrábico, antibiótico, vacina à base de micro-organismo vivo atenuado e vacina à base de micro-organismo morto. Vamos diferenciar algumas coisinhas aqui. Primeiro, a maior diferença entre soro e vacina. O soro, ele é produzido de modo que ele já possui anticorpos prontos. A presença do soro é importante, tá? Às vezes a gente fica com uma dúvida, poxa, qual é o mais relevante? É soro, é vacina? Né? Alguns ficam tentando de informar que não, a vacina é mais importante, o soro é mais importante. Pessoal, depende da situação. Há situações que a nossa resposta imunológica ela é lenta. E tem situações que um corpo estranho, ao entrar no nosso organismo, tem um efeito muito rápido, que não daria tempo de nós produzirmos os anticorpos. Então, algumas vezes é necessário a gente receber os anticorpos prontos, que seria o caso do soro. Esse tipo de imunização ela é denominada de imunização passiva, é aquela que você já recebe os anticorpos prontos. Diferentemente da vacina. A vacina vai estimular o seu organismo a produzir os anticorpos. Então, veja bem, olha o que acontece. Se eu recebo um soro, eu vou estar recebendo os anticorpos prontos. Se eu vou utilizar, ela se acaba.
apenas se acaba. Eu não consigo produzir aqueles anticorpos porque o meu sistema imunológico ele não foi induzido a produzi-los. Ele apenas recebeu pronto. Então eu não aprendi a produzir. Quer dizer que em outras situações, possivelmente vai ser necessária a aplicação do soro novamente. Já no caso da vacina, a vacina ela atua muito como um modo preventivo para evitarmos de desenvolver algumas doenças ao longo da nossa vida. Então o que acontece? A vacina ela pode ser utilizada em micro-organismos mortos, pura e secamente mortos, tá? Podem ser utilizados micro-organismos que foram modificados geneticamente falando, e alguns tipos de vacinas podem ser utilizados apenas um fragmento de por exemplo, de um capsídeo, um envoltório que está presente nos vírus. Algo que possa permitir ao nosso sistema imunológico reconhecer como um corpo estranho. Tudo que é reconhecido como um corpo estranho vai ser denominado de antígeno. E nós vamos produzir os anticorpos para atacar esses antígenos. Os anticorpos nada mais são do que proteínas de defesa, tá? Que estão associadas ao processo do sistema imunológico. No caso da questão, né? No item A ele bota o soro antiofídico. O soro antiofídico ele já contém anticorpos, mas esses anticorpos são voltados para se combater veneno de serpentes. Tá? Uma pessoa que sofre, apresenta um pequeno acidente com um animal peçonhento, que o veneno entra, é necessário essa pessoa ser medicada com soro antiofídico, de preferência específico para a serpente que o atacou. Lógico, se não tem como identificar, não tem como levar, aí vai dar um soro mais geral, que é o soro antiofídico. Então não é o item A, tá? Porque a questão está te pedindo que é o agente imunizante contraindicado para mulheres grávidas devido à sua imunidade deficiente. Esse é um detalhe muito importante. Durante o processo da gestação, o organismo materno ele vai ter que diminuir o sistema imunológico. Isso é natural para que possa evitar uma possível rejeição ao embrião que está sendo formado dentro do útero. Então, o sistema imunológico cai. Naturalmente, a pessoa, a mulher, a mãezinha lá, ela poderá desenvolver alguma doença. Então, temos que tomar muito cuidado no processo de gestação. O item B, soro antirrábico. O soro antirrábico contém anticorpos prontos, tá? Esses anticorpos, eles são voltados especificamente para o combate à raiva ou hidrofobia. É uma doença viral, pessoal. Esse soro antirrábico, ele só deverá ser administrado em casos muito específicos, quando não se tem, primeiro, quando se tem um acidente com um animal, um cachorro, um gato, um gambá, um morcego, alguns desses animais, ou outros mamíferos que porventura têm um vírus contaminado, pica uma pessoa, morde uma pessoa, machuca uma pessoa, tá? O que pode acontecer? A pessoa pode adquirir o vírus da raiva, você não sabe se aquele animal está contaminado. Então tem que ir ao hospital e no hospital vai ser administrado o soro antirrábico. Devido ao soro antirrábico ele apresentar uma potencialidade muito alta de provocar choque anafilático, preferencialmente o soro antirrábico só deverá ser administrado uma única vez na vida. Tá? Então não é o item B, até porque tanto o item A como o item B apresentam anticorpos prontos, não apresenta o antígeno, não apresenta o organismo patogênico. No item C, antibiótico, é um remédio geral que é utilizado no combate a doenças bacterianas, então também não há nenhum tipo de problema. Ficaria ou o item D ou o item E, que é vacina, já que a vacina ela é produzida a partir de organismos que provocam a doença, que são aqueles organismos patogênicos, são os organismos que desenvolvem a doença em um indivíduo. O item D, ele coloca a vacina à base de micro-organismo vivo atenuado. Esse é o item correto da questão. Tá? Na hora que eu tenho um organismo vivo que foi modificado para que ele não tenha a mesma potencialidade em termos de conseguir desenvolver a doença na pessoa, se a mulher, que é gestante, ela está com um sistema imunológico baixo e recebe um vírus atenuado, ainda assim ela poderá desenvolver a doença. Então, por precaução, deve ser evitado. Espero que tenha ajudado e até a próxima, pessoal. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.